Então, em primeiro lugar, eu convido o doutor Bragato para que faça, então, a apresentação da proposta que está em discussão. Bem, bom dia a todos, a todas. Nessa oportunidade, nós vamos trazer a contextualização da transferência dos ativos e, em seguida, tratarmos da proposta, como o doutor Romeu já colocou. Bem, todo início de apresentação, deixa eu ver se ele transfere aqui, por aí. Bem, é sempre importante nós colocarmos aqui a questão dos papéis institucionais. Então, trazendo aqui no setor elétrico, nós temos, nessa primeira linha, nós temos os formuladores de políticas, né? Então, são aqueles que são os responsáveis pela legislação. O setor elétrico, toda a legislação do setor ela é federal. Então, nós temos aqui como atores o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados mais o Senado, e também a Presidência da República, o Poder Executivo, por meio do qual aqui vincula-se o Ministério de Minas e Energia. Nessa segunda linha, nós temos a ANEEL, com seu papel de regulação e fiscalização, e também tem como parceiros, vamos chamar assim, como importantes entes, aqui algumas, nessas caixas à direita, nós temos então as agências estaduais. Algumas agências estaduais são conveniadas com a ANEEL, mais especificamente na questão da fiscalização, uma vez que a regulação é toda centralizada na ANEEL em Brasília. Temos aqui também a Agência Nacional do Petróleo, pela própria natureza e o grande envolvimento com relação à energia. Temos aqui também uma figura importante, que são os conselhos de consumidores, que têm passado por um processo de amadurecimento, de crescimento, e temos certeza que em breve estarão já com mais autonomia e com mais também clareza sobre a sua função, os seus papéis. Aqui os órgãos de defesa do consumidor, também muito importantes nessa cadeia. Aqui a gente pode destacar a figura da Secretaria Nacional do Consumo, do Consumidor, que é a Senacom, e também, então, que é quem faz a gestão de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, ligados aqui à Senacom, nós temos os PROCONs e também outros órgãos, como o Proteste, IDEC, trabalham muito proximamente. Aqui nós temos também um outro importante ente, que é a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, onde a gente destaca o CAD, no papel de estar sempre atento à concorrência, né, que ela seja sempre saudável, que não haja concorrência desleal entre os entes, procurando coibir qualquer abuso de ordem econômica. E temos também a Secretaria de Acompanhamento Econômico, que atua mais na identificação e nas sugestões sobre todos os regulamentos, não só da ANEEL, como de outras agências também, buscando sempre verificar a pertinência e o equilíbrio da economia. E aqui também os órgãos mais relacionados ao meio ambiente, então o Ministério de Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, então órgãos também muito ligados à ANEEL, pela própria natureza aí da nossa predominância, inclusive de recursos hídricos e tudo mais. Aqui nessa outra dimensão nós temos o mercado, então já verticalizado, né? Desverticalizado, na verdade, que nós temos agentes de geração, de transmissão, de distribuição e de comercialização. Hoje o nosso assunto transferência dos ativos se concentra nas empresas de distribuição. No caso aqui, então, CEMIG-D, Energisa, né? E as empresas, então, de distribuição aqui do Estado de Minas. Aqui à direita, o Operador Nacional do Sistema, responsável por toda a harmonia do Sistema Interligado Nacional, os despachos
das usinas, por ordem de mérito, né, sempre buscando avaliar a melhor ordem de despachos. E, do outro lado, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, responsável pelos contratos, pelos leilões, né, fornecimento pelos contratos de energia elétrica, tanto no mercado livre como também a energia comprada para o mercado cativo. Aqui alguns agentes institucionais, empresa de pesquisa energética, responsável pelo planejamento do setor, Eletrobras com as suas grandes frentes, grandes empresas, Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul, também uma participação grande tanto na geração como na transmissão, e também possui algumas empresas de distribuição. As concessionárias, de uma forma geral, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, um grande fomentador dos recursos nessa área tão importante de infraestrutura do país. No próximo, aqui nós falamos um pouco das competências da ANEEL. A ANEEL, então, tem essas competências: regular, fiscalizar, mediar na ausência do regulamento, faz o papel da arbitragem, e também tem algumas atribuições delegadas pelo poder concedente, leilões de energia, leilões de novos empreendimentos e autorizações. E tudo isso para que cheguemos à nossa missão, que é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Essa é a nossa missão. Então, nós temos, de um lado, os consumidores, todos nós, né? O que nós queremos? A menor tarifa, o melhor serviço e a garantia dos nossos direitos. Do outro lado, nós temos os agentes regulados, os investidores, aqueles que investem, não é, seu dinheiro para que tudo isso aconteça, e o que eles esperam é remuneração adequada, que os contratos sejam honrados e que as regras sejam claras. Temos também os interesses estratégicos do governo, sempre olhando mais à frente também na condução do país, e tudo isso tem que ser gerido de forma equilibrada, visando sempre o interesse público. Então, a ANEEL, ela não tem lado. Muitas vezes se diz que ela só olha para o lado do consumidor, outros dizem que nós só olhamos para o lado das concessionárias, outros ainda que nós estamos capturados pelo governo. Na verdade, não é nada disso. O nosso foco é o interesse público, é esse o nosso lado. Se nós temos algum lado, o nosso lado é o do interesse público. Aqui um pouco do histórico das condições gerais de fornecimento. A Resolução 414, cujo artigo 218 trata sobre a iluminação pública, né, o processo de transferência. É uma resolução que passou por um grande aprimoramento. Nasceu lá em 1957, quando ainda quem ditava essas regras era o Ministério da Agricultura. O Brasil ainda um país eminentemente agrícola, né? Continua agora com toda a pujança agrícola, mas temos também outras frentes desenvolvidas, né? De forma que esses 4 artigos que existiam aqui nessa portaria hoje se transformaram em 229 artigos. Tudo isso pelo também desenvolvimento do país e também dos próprios direitos dos consumidores, principalmente a partir aqui de 1990, com a publicação do Código de Defesa do Consumidor. Essa é a definição que nós temos na Resolução 414, de que iluminação pública é um serviço público que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos de forma periódica, contínua ou eventual. Então, esse é o nosso foco referente à transferência que agora se discute. Então, nós temos aqui um quadro mostrando 2 situações. Quando os ativos de iluminação pertencem ao poder público municipal, ou seja, nesse caso, nós aplicamos para o consumo de energia desses pontos a tarifa B4A, isso porque o ponto de entrega é, então, a rede de distribuição.
Então, a rede de distribuição da distribuidora se conecta com o sistema de iluminação pública, gerido pela prefeitura, e nesse momento ali é onde ocorre, então, a entrega da energia. E aí, então, essa tarifa, ela é, no caso aqui da CEMIG, de aproximadamente 17 centavos o quilowatt-hora. Quando os ativos pertencem à distribuidora, no caso, esses ativos de iluminação, que agora existe um prazo para que eles sejam transferidos ao poder público municipal, mas eles ainda pertencem à distribuidora, então a distribuidora é quem exerce a função de operar e manter esse sistema. Então é aplicada uma tarifa B4B, o ponto de entrega é o bulbo da lâmpada, e a tarifa cobrada pelo consumo desses pontos é um pouco maior, cerca de 10% maior do que a B4A, justamente em função dos custos de operação e manutenção da distribuidora. E aí vem a pergunta, não é, de quem que é a responsabilidade? Então, nós vamos buscá-la na Constituição Federal, esse é o grande ponto. É a Constituição Federal quem estabelece de quem é a responsabilidade. Então, no artigo 30, inciso 5º, está disposto que compete aos municípios organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial. Então, é importante distinguir bem que uma coisa é o serviço de distribuição de energia elétrica e outra coisa é o serviço, o sistema de iluminação pública. São coisas distintas, é por isso que agora, então, está se resolvendo, né, de uma forma definitiva essa questão da clareza dos papéis de quem deve prestar qual serviço. Então, a responsabilidade pela iluminação pública é do município, ele pode prestar diretamente o serviço ou sob regime de concessão ou permissão, e a distribuidora pode vir a ser um prestador de serviços à prefeitura, desde que exista um contrato específico para isso. Claro que também a distribuidora deve passar pelo processo legal de contratação, ou seja, se for a licitação, passar pelo processo de licitação, para que então venha poder prestar esse serviço. Aqui um quadro bastante singelo, mas que deixa claro quais são os pontos que devem ser transferidos. Então, nós temos o relé fotoelétrico, aquele, né, que quando a iluminação natural fica insuficiente, então ele aciona o comando para que a iluminação artificial assuma a sua função. Aqui nós temos o reator, necessário para ligar, né, essas lâmpadas de descarga. Aqui nós temos o braço e a luminária, e também a lâmpada. Então, esses são os componentes que estão sendo, né, transferidos, além, claro, das conexões entre o sistema de distribuição e o sistema de iluminação pública. Essa é a situação atual com relação ao que representa essa transferência. Então, os estados, as unidades da federação que estão em azul, são aqueles locais onde os municípios já são responsáveis pela iluminação pública. Então, isso representa 70% dos municípios brasileiros. O que se encontra em amarelo são os locais, as unidades federativas, onde as distribuidoras é que ainda prestam o serviço e que estão sendo, então, objeto dessa transferência que se coloca. A questão do custeio é uma questão muito importante. Na própria Constituição Federal, nós temos lá a emenda constitucional número 39, de 2002, que foi uma marcha de prefeitos a Brasília, que conseguiu essa inserção na Constituição, aonde no artigo 149-A diz que os municípios e o Distrito Federal
poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Observe que é o custeio do serviço, é tudo que envolve a prestação do serviço. Não é só o consumo que aquele sistema decorre, mas o custeio da prestação de todo o serviço. E no parágrafo único, também, uma preocupação das prefeituras era com a adimplência, se realmente o contribuinte, o munícipe, iria realmente fazer o pagamento disso. Então, eles inseriram no parágrafo único, é facultada a cobrança dessa contribuição na fatura de consumo de energia elétrica. A gente sabe que a energia elétrica é o serviço público mais universalizado no país, ou seja, então é importante que haja essa associação para que garanta às prefeituras a efetiva arrecadação e o custeio desse serviço. Com relação ao custo, antes de passar para o cronograma, é importante dizer que uma questão que sempre se coloca é a questão da diferença de 10% entre a tarifa B4A e a tarifa B4B. Mas ela não é suficiente para o custeio do serviço. E realmente ela não é suficiente. Nós sempre dissemos e ratificamos que ela não é suficiente. No entanto, nós não podemos esquecer que o custo praticado pelas distribuidoras não é o custo real para a prestação do serviço. Por que ele não é o custo real? Porque ela já tem toda uma estrutura de funcionários, veículos, que ela se utiliza para a prestação desse serviço. Então, os eletricistas que trabalham na distribuição são os mesmos que trabalham na troca das lâmpadas. Muitos veículos utilizados para um serviço é o mesmo utilizado para o outro. O call center da distribuidora é o mesmo que recebe a reclamação da iluminação. Então, existe um compartilhamento aí de estruturas que faz com que o custo da distribuidora seja bem menor. Então, é lógico, é bastante lógico de que aqueles 10% não sejam suficientes para o custeio de um serviço de operação e manutenção e toda a prestação do serviço de iluminação pública. Com relação ao cronograma, então, no último dia 24 de setembro, a diretoria da ANEEL, o processo é esse colocado na tela, decidiu, então, abrir essa audiência pública. Hoje é uma sessão presencial no âmbito da audiência pública número 107, com vistas a colher subsídios e informações adicionais à proposta de prorrogação do cronograma de transferência dos ativos. Então, o que a gente está discutindo é a questão do cronograma, né? A questão de mérito nós consideramos já superada em função do comando constitucional. Então, nós temos lá no artigo 18, o caput, aqui sempre o comando à distribuidora. A ANEEL não tem competência para determinar à prefeitura o que quer que seja. Então, todo o nosso regulamento é voltado para a distribuidora. Então, é ela quem deve fazer a transferência do sistema à pessoa jurídica de direito público competente. No caso, diz a Constituição que é o município. Então, essa transferência deve ser sem ônus. No parágrafo 2º também nada muda, porque enquanto não houver a transferência, a distribuidora é responsável pela prestação dos serviços, e isso é muito importante que permaneça até a data da efetiva transferência. E aqui, a partir do parágrafo 3º, então, já começam os ajustes em função da proposta que foi colocada para essa audiência pública. Está se propondo que os municípios com população inferior a 50 mil habitantes tenham um prazo um pouco maior, até 31 de dezembro de 2014, para efetivar essa assunção do serviço de iluminação pública. Isso porque
É importante porque os municípios, principalmente os menores, né, para que tenham melhores condições e preços menores para a população, é importante que muitas vezes eles venham a se consorciar, a se reunir na sua região, para que ganhem escala e então possam reduzir esses custos. E para os municípios com população igual ou superior a 50 mil, então o prazo permanece, a proposta é que permaneça o mesmo, 31 de janeiro de 2014. Aqui, então, os prazos, no parágrafo 4º, os prazos já vencidos permanecem os mesmos. Próximo, Letícia. E aqui, então, o artigo começa, então, a fazer essa distinção. O 4º, 5º e o 6º se referem, né, aos municípios que permanecem em 31 de janeiro de 2014, e o 7º, 8º e o 9º, incisos, tratam, então, dos municípios com menos de 50 mil habitantes, e um cronograma, então, a ser observado pela distribuidora no encaminhamento das informações à ANEEL. Aqui é um pequeno ajuste também em função dessa alteração. E no parágrafo 6º também foi inserido que esses 50 mil, o que define é o censo do IBGE em 2010, é por ali que está se balizando esse corte. No parágrafo 7º, nós trouxemos a figura do termo de responsabilidade, aonde a distribuidora se compromete com o município e encaminha isso à ANEEL, aonde vai declarar que o sistema de iluminação pública está em condições de operação e em conformidade com as normas e padrões disponibilizados pela distribuidora e pelos órgãos oficiais competentes, além, claro, de observar o disposto no contrato de fornecimento que ela tenha com a municipalidade. No parágrafo 8º, a distribuidora, aqui é uma coisa muito óbvia, mas achamos importante reforçar que a distribuidora deve atender às solicitações da pessoa jurídica de direito público sobre a entrega do banco de dados do sistema de iluminação pública. É importante que esse banco de dados seja amigável, que ele possa ser trabalhado pela prefeitura, não pode ser simplesmente uma lista, um papel impresso, um documento em PDF, isso não ajuda em nada, então é importante que a distribuidora passe as informações realmente em condições de ser bem trabalhada pelas prefeituras. Então, em síntese, essa proposta, né, que nós já colocamos. Pode passar, Letícia. Essa audiência pública, as contribuições podem ser encaminhadas até o dia 8 de novembro de 2013. Estamos realizando 3 sessões presenciais. Ontem foi em São Paulo, hoje aqui em Belo Horizonte, no dia 4 de novembro em Recife. Mais abaixo o e-mail para onde podem e devem ser encaminhadas as contribuições, ou então para o endereço da ANEEL, caso se utilizem da via postal. Considerações finais, nós entendemos que o ponto central vai ser a gestão, que vai ser imprimida aí pela municipalidade, na busca sempre da melhoria da qualidade, da redução do consumo e da redução de custos. Então, eram essas as informações que nós queríamos trazer nessa abertura e permanecemos à disposição agora e também à disposição dos senhores quando precisarem. Muito obrigado.